Saudações e bem-vindo. Hoje vamos falar de um dos setores mais importantes do país, nomeadamente a indústria do caju, e a sua importância pode ser avaliada pelo nível de empregos que oferece. O país já chegou a atingir um pico de 20 mil postos de trabalho. Ora, a indústria neste momento atravessa uma crise sem precedentes que tem um pouco a ver com a falta de matéria-prima para alimentar este setor. Convidamos o Sr. Boaventura Mondlane, ele que é o secretário-geral adjunto do Sindicato Nacional dos Trabalhadores Agropecuários, Indústria de Caju e Florestais. Sr. Boaventura Mondlane, é bem-vindo à família Mídia Mais. Muito obrigado. Em nome do Sindicato e dos Trabalhadores do nosso ramo, agradeço esta oportunidade de poder expor as nossas ideias à volta da indústria do caju. A indústria do caju enfrenta mais uma crise depois de outras tantas que foi conhecendo com o tempo. Qual é a razão desta crise que afeta este setor neste momento? Existem várias razões, entre outras, pense que o país, depois da crise que aconteceu nos anos 90, 2000, em que levou a que a Assembleia da República aprovasse uma lei do caju, aquilo que foi definido na lei ainda não foi materializado. Taxativamente, a lei dizia que há necessidade de se promover o fomento da produção, privilegiando a sua industrialização. Este objetivo visava que o país criasse uma política, uma estratégia que estivesse virado para produzir e industrializar o caju. Esta lei motivou muitos investidores para, depois do colapso verificado, investir na indústria do caju. Investiram na indústria, mas a questão do abastecimento da indústria, que é priorizada pela lei, não tem sido de forma objetiva observada. Qual é a dificuldade? Bom, aqui se evoca questões de mercado, porque nós estamos no mercado do caju essencialmente dominado pela Ásia. Devemos anotar que a Índia é o maior produtor e agora segue o Vietnã e aparecem agora até outros países nesse processo. Mas esses países não têm as mesmas condições, têm as melhores condições para processar que o processamento que se deve realizar no nosso país. Portanto, é necessário, para que haja um processamento industrial do caju em Moçambique, existam políticas, exista uma certa proteção à indústria nacional. Isto é, vamos reparar que a Índia tem uma indústria do nível de 1 milhão de toneladas por ano e não produz essa castanha, produz normalmente por aí volta de 700 mil, 800 mil toneladas. E precisa de importar matéria-prima para completar o déficit. E precisa de importar matéria-prima. Nessa questão também se coloca o período das campanhas. A Índia tem uma campanha que se verifica entre março e abril, e quando processa a sua produção, chegado ao mês de outubro, que é o mês em que Moçambique faz a comercialização, ela não tem matéria-prima, então tem que recolher a matéria-prima daqui de Moçambique e de outros países que nessa altura estão a fazer campanha. Por outro lado, a Índia, sendo o maior produtor mundial, assim como o Vietnã, eles têm um lobby internacional sobre o negócio de caju. Tem proteção dos seus governos, dos seus estados, por muitas vias que nós aqui no país não temos. Por outro lado, eles produzem equipamento de processamento do caju. Nós não produzimos, temos que ir importar a esses países para depois concorrer com esses países. Agora, objetivamente, o país
através da lei que foi aprovada em 1999, deveria definir uma política de como produzir e industrializar o caju. Não só a castanha de caju, mas também os outros produtos derivados do caju que neste momento não estão a ser aproveitados. E as campanhas são cíclicas. Há campanhas boas e há campanhas que não são boas, porque há muitos fatores que entram na questão da produção do caju. Então, nesse contexto, quando há escassez de matéria-prima no mercado, então, normalmente, a nossa comercialização é afetada por outros intervenientes que nem sequer são nacionais. Temos assistido, quando há comercialização em Moçambique, chegam pessoas estrangeiras e normalmente se instalam nas zonas de produção e retiram a castanha para o seu interesse. Então, nós temos que ter uma proteção desde a produção e a comercialização. Temos que ter uma qualidade de castanha que permita às nossas indústrias concorrer e temos de ter uma mão de obra profissionalmente preparada. E isto não está a acontecer porque a indústria está a trabalhar de forma sazonal. Portanto, uma indústria sazonal não tem qualidade. E isto é uma questão que nós viemos a defender sempre, que nós temos que ter uma indústria, tem que haver garantia de que a nossa matéria-prima vai ser processada no país. Portanto, apesar de já existir uma lei, nesse sentido, continua ausente uma política efetiva? Depois da lei foi criado em Caju, hoje o Instituto de Amêndoas, era uma das premissas necessárias para dirigir o fomento. Também foi criado um comitê de caju. Mas, de campanha em campanha, não conseguimos entender qual é, de facto, a regra do jogo que permite que o país produza castanha para industrializar. Há uma defesa de que nós temos que olhar apenas para o produtor. Mas devo frisar que a produção da castanha de caju é feita pelo setor familiar. Não deve ser prejudicado. Mas não estamos com estudos ou com atividade realizada pelos produtores, que no tempo passado até era produtor apanhador, porque na verdade, os cajueiros que nós hoje contamos para a grande produção da castanha, que são cajueiros familiares, são de famílias. As famílias precisavam de apoio e sempre tiveram apoio de extensão para poderem produzir a castanha ou apanhar a castanha. Portanto, este termo produtor precisa de ser entendido no sentido do setor familiar. Porque em Moçambique ainda não existem farmas que produzem grandes quantidades de castanha. A castanha que é recolhida, que é comercializada, vem das famílias. Portanto, é preciso criar um mecanismo de apoiar as famílias para melhorar a qualidade, para aumentar os cajueiros, para renovar os cajueiros. Tudo isso tem vindo a ser prosseguido pelo Incaju, mas não atingiu um nível que satisfaça aquilo que era o alcance que a lei do caju define. Por outro lado, a lei do caju define que as exportações não deviam ser feitas antes de se garantir o abastecimento da indústria. Esta matéria não está sendo bem gerida, na nossa opinião. A lei define que as exportações sobre as exportações deve incidir uma sobretaxa que varia entre 18% a 22%. Isto tudo era para encontrar uma forma de proteger a nossa indústria, porque em todos os outros países é isso que acontece. Dando o exemplo da Índia, Moçambique exporta amêndoa partida para a Índia. Para defender a sua indústria, a Índia
criou uma sobretaxa acima de 70%. Ou seja, o mesmo que dizer que já não exportem a vossa Não exportam. Então, o que está a acontecer? As nossas indústrias têm muita amêndoa partida que não estão a conseguir vender à Índia. A Índia é o único mercado? Não há mercado alternativo? Sim, quer dizer, a Índia tem maior consumo de amêndoa, tem tradição de consumo de amêndoa. Sabe que os indianos, a maior parte, são vegetarianos, portanto, esses produtos são muito mais apreciáveis e tem um consumo interno muito alto. E em Moçambique nós não temos a tradição de consumir amêndoa de caju. Aliás, é um produto caro para nós. Então, o que está a acontecer é que a percentagem de amêndoa partida fica no país e as indústrias tornam-se inviáveis a partir daí. Neste momento, qual é a capacidade de processamento industrial de castanha? Neste momento, a capacidade é de 105 mil toneladas. 105 mil toneladas. Qual é o nível de oferta de matéria-prima? Bom, a matéria-prima é gerida pela campanha. Nos últimos anos, o país tem estado a produzir entre 130 mil e 150 mil toneladas. Agora, aqui o que se coloca no fundo é que a prioridade do abastecimento da indústria não é respeitada. Uma questão que, de certa maneira, está preconizada na lei do caju. E, por outro lado, a exportação da matéria-prima não está devidamente controlada. Temos tido situações, eu creio que na campanha 18 e 19, houve uma produção acima de 140 mil, em que a indústria deve ter consumido cerca de 50, 60 mil toneladas, e que se exportou níveis de 30 mil toneladas. E depois, onde é que está a diferença? Mas este país já produziu acima de 200 mil toneladas. Isto aconteceu no período colonial. E parece que o grande problema está exatamente na fraca produção que o país consegue fazer, porque se tem estado a produzir aos níveis que, ou seja, em função do potencial do país, haveria matéria-prima para a indústria nacional e um excedente suficiente para a exportação. Sim, essa realidade existe, mas aqui há um problema de que a qualidade da castanha. Podemos dar exemplo de uma empresa que anunciou o fecho das suas indústrias porque não encontra em quantidade e qualidade a matéria-prima. Portanto, o controle de qualidade da produção da castanha está muito aquém das necessidades da indústria. Ou seja, também, quando não se prioriza a indústria, a melhor qualidade da castanha vai para a exportação em bruto. Mas essa exportação é lícita, segundo o controle que os sindicatos O fazem? excedente, para os níveis que nós estamos a produzir, o excedente, estamos a produzir e comercializar, porque produzir é um número que a gente não sabe se entra no negócio ou não. O que conta é a castanha comercializada. Depois a castanha processada, para depois verificarmos qual é a castanha que pode ser exportada. Agora, não está-se a dar esta oportunidade às indústrias poderem comprar a matéria-prima de qualidade. Muitas das vezes as campanhas são anunciadas e antes delas iniciarem, a matéria-prima já está sendo comercializada, já está a haver estocagens que visam a exportação, como o caso desta campanha que acabou dando o sinal de ruptura da indústria. Porque esta situação que a indústria vive não é desta campanha. Na campanha 18 e 19 já estava-se a ressentir dessas questões. Os sindicatos são um ator ativo na indústria do caju. Pela informação que tem, quais são as razões que determinam fraca qualidade da castanha produzida no país, que acaba sendo uma agravante, portanto, aquilo que é a crise que resulta da fraca oferta também dessa mesma castanha? Não, na parte da produção, nós temos estado a observar que tem havido falta de apoio aos produtores e também tem havido falta de controle da colheita.
A colheita tem de ser feita quando a castanha estiver preparada. O que está a acontecer é que há muita castanha que é colhida antes de atingir a maturação. O resultado é que a sua qualidade não é satisfatória para as indústrias. Neste momento, qual é o nível de oferta de empregos que a indústria consegue assegurar? Bom, neste momento... Depois de um pico que alguma vez o país atingiu de 20 mil. Neste momento, os níveis de emprego atingidos até a campanha 18-19 eram acima dos 15 mil trabalhadores, dos quais 65% são mulheres. Para esta campanha em que estamos, a indústria praticamente está a trabalhar a metade desse nível. Portanto, estamos a regredir bastante. Já tínhamos alcançado níveis de 16, 17 mil empregos, agora estamos nos níveis de 5, 7 mil empregos. Mas há muitas pessoas que interpretam isto como apenas da culpa dos industriais. Mas, basicamente, para haver uma indústria é preciso definir muitas estratégias. Estratégia de financiamento à indústria, estratégia de apoio tecnológico, questão de aproveitamento integral. Portanto, é preciso que aqueles que investem na indústria tenham esses projetos, mas também tenham um horizonte de uma política definida no país para a industrialização. Devo referir que a maior parte das pessoas que estão a investir na indústria são pessoas que têm negócios no comércio, mas entenderam que deviam investir na indústria. Ora, se a indústria não tiver nenhuma proteção, é muito mais provável que eles deixem essa atividade. Para o setor da açúcar, o governo apostou numa estratégia que foi bem sucedida, isso é de conhecimento de todos. Acha que o modelo que foi adotado para a indústria do açúcar era capaz de ser ideal também para a indústria de caju? Bom, nós achamos que a ideia pode ser uma iniciativa que pode se explorar, mas há uma grande diferença. A indústria do açúcar concentra-se em zonas específicas, é toda uma produção industrializada, mesmo a produção da cana tem um investimento e zonas bem definidas. Embora agora já existam novos produtores, mas são pessoas que estão ligadas à concessão, então são concessionados pelas indústrias. No caso do caju, não há fomentadores. Portanto, as pessoas que produzem caju são as famílias. Ou seja, a nível de produção, então, temos uma produção industrial. Mas em termos de política de apoio, o governo devia se pronunciar qual é o nível do apoio que pode conceder para melhorar a produção. Não somente numa questão de gerir um produto, mas torná-lo estratégico. Eu tenho que recordar que, no pós-independência, o caju e as pescas, no caso do camarão, eram os dois produtos estratégicos e sustentaram as exportações do país. Então, neste momento, parece-nos que os produtos nacionais não estão a ser privilegiados, estamos mais virados para recursos minerais e talvez até energia. Que oferece, que gera muito poucos empregos. Gera poucos empregos e tem uma extensão que não abrange muitas regiões do país. Estamos a imaginar um distrito como Angoche, Munapo, sem indústrias de caju. É um distrito praticamente sem negócios. Vamos sublinhar que a indústria de caju já chegou a contribuir para as exportações do país com algo que não anda muito longe dos 100 milhões de dólares. O que é que leva a que os industriais não se envolvam na produção da castanha, da matéria-prima? Bom, a produção continua confiante ao setor familiar. Bom, devo dizer que eu não tenho estudos sobre isso,
mas eu sei que alguns já estão a envolver, mas olhando para a maneira como se produz o caju, é preciso um grande trabalho de localizar terras. E esta questão de terra sempre pode levar tempo. E também para termos resultados do investimento privado na produção, não vai ser de imediato. Portanto, a produção de um caju leva uns 3, 4 anos. Mas não só, eu penso que está envolvido o investimento e a definição de prioridades, extensão de terra necessária, mas eu conheço alguns industriais que estão -se a envolver, mas com este ciclo de crises, se envolvem, vão sair. Se nós tivéssemos essa política a ser desenvolvida desde, pelo menos no fim da guerra, e de forma consistente, se estivesse claro quais são as vantagens de investir no caju no país, eu acho que já teríamos muitos investidores, mas neste momento temos investidores e empresas que estão a desenvolver algumas atividades, mas também temos as associações, principalmente na zona norte do país, Cabo Delgado, tem grandes associações que se dedicam à produção de caju. Mas é preciso que haja monitoria da produção, monitoria principalmente da comercialização. Estava a dizer que há uma diferença de quase mais de 1/3 da castanha produzida que não se sabe para onde é que foi. Então, é preciso encontrar forma deste negócio ser controlável. É preciso que a comercialização seja gerida pelo sistema financeiro, a parte financeira. O caju é uma cultura de rendimento, a semelhança de outras como o algodão. Teve uma transição ótima quase, do período colonial para o período da independência. Nos anos 70, quando acontece a independência do país, estávamos a sair de uma produção que ultrapassava as 200 mil toneladas, quase que isto continuava imediatamente a seguir a independência. Depois entramos para o declínio que passa por aquela decisão bastante desastrosa, como se disse na altura do Banco Mundial. Onde é que efetivamente começa a decadência da indústria de caju? Olhando para os dois períodos, período pré-independência e período pós-independência. Antes da independência, atingiu o auge tanto no processamento assim como na produção. Depois da independência, houve o problema da sabotagem econômica, aquelas mudanças que ocorreram e que as empresas deixaram de ter um desempenho que vinham tendo antes da independência. Seguidamente foram criadas as empresas estatais que reestruturaram, que continuaram a produção, aquelas indústrias tiveram o eco, havia uma política de se produzir e processar. Depois surgiu o tempo da guerra, em que colapsou tudo. Até o ano 90, eu devo referir, por exemplo, em 1983, a produção comercializada atingiu 18 mil toneladas só. Uma coisa muito inferior às necessidades. Essa castanha poderia ser consumida apenas por 2 fábricas ou uma fábrica aqui no Maputo. E aqui em Maputo havia 3 fábricas. Então, significa que depois da independência, depois, ao longo do período da guerra, o campo ficou desativado, deixou de haver circulação no país, a produção caiu de facto. A recuperação começa a acontecer quando se desenha esta premissa criada em 1999, que envolveu a criação de novas instituições do Estado para velar pela questão, mas que falta definir o objetivo porque não estamos a produzir a castanha de caju. Devemos criar condições para se processar, privilegiar o processamento. O que estamos a notar agora é que
tem havido tendência de se autorizar a exportação da castanha em bruto. E até para nós, achamos que é uma violação flagrante da lei que foi aprovada em 1999. O que justifica esta tendência? Eventualmente haja mais ganhos exportando a matéria-prima no lugar de apostar na... Eu penso que nós não podemos definir em termos clássicos que o neoliberalismo econômico no país chegou. Quer dizer, que o país tem estado exposto apenas aos mercados. Quando nós estamos em conferência sobre esta matéria, nós vemos o mundo do caju como se nós pudéssemos ser uma Índia, um Vietnã ou qualquer outro país, mesmo africano, no caso, por exemplo, da zona ocidental. A Costa do Marfim investiu algo que marca a diferença na produção e no processamento. Então, nós não estamos a olhar o que devemos fazer para que a nossa produção melhore e o nosso processamento também tenha rentabilidade. Só estamos a olhar que, aqueles que estão na indústria é que não estão a cumprir. Não estamos a ter políticas integradas que permitam que todos nós sejamos capazes. Vamos optar por industrializar? Vamos optar. Não vamos optar, vamos deixar. Não está claro isto. Na altura justificava essa decisão, olhando para aquilo que descreveu, porque passou e ainda passa a nossa indústria nacional de caju. Na altura fazia sentido a decisão do Banco Mundial quando determina, impõe a liquidação da indústria de caju, com todas as consequências que depois o país veio a viver. Aliás, o próprio Banco Mundial veio mais tarde reconhecer que de facto tomou uma decisão errada. Nós estávamos com uma situação do IPIC, portanto, da dívida. Então, aquilo foi uma imposição. Também, para nós, foi derivada de um lobby dos nossos concorrentes. Que foi muito forte. Foi forte, porque até os espertos que definiram essa fórmula que o Banco Mundial mandou aplicar no caju são do lado dos nossos concorrentes. Quem eram os concorrentes na altura? Sempre foi a Índia. A Índia que é o país que domina e tem a maior cota do mercado do caju. Portanto, a Índia é que, digamos, em termos mais simples, é que controla o mercado do caju. Agora, ressurgiu o Vietnã, que também é um país, é um mercado muito forte. Depois aparecem alguns países na África Ocidental, como a Costa do Marfim, a produzir melhor e a começar a processar. E o Brasil está a processar tudo o que produz, porque decidiu proteger a sua indústria. Será uma visão pessimista afirmar que a indústria nacional de caju caminha para a falência? Não, o termo falência... Ou ainda se pode alimentar alguma esperança? Não, o termo falência aplica-se mais às empresas. A indústria é nacional. O país é que tem que decidir se quer industrializar ou não. Se o país decidir industrializar, vai industrializar, vai criar mecanismo. Nós estamos a acompanhar recursos minerais, como o carvão, por aí, que teve preços bons, mas tem períodos em que tem preços altos. E tu não vais logo desinvestir tudo. Estamos a ter ameaças, mas eu penso que está-se a estudar. No caso do caju, haja ou não haja problemas na indústria, é preciso que se identifique quais poderão ser as soluções e que o diálogo aqui seja feito não no sentido em que uns são culpados e outros não. Nós, por exemplo, entendemos que quem sai de facto prejudicado nisto é o país.
o desenvolvimento de um recurso como o caju, que pode tirar muitas pessoas da pobreza. Os sindicatos encontram conforto suficiente naquele que é o nível da vossa participação no debate das políticas de caju ou sentem-se marginalizados? Bom, temos participado. Não podemos dizer que estamos satisfeitos. Repara que eu estou a defender aqui a lei do caju. A lei do caju esteve em processo de revisão em 2019. Nós demos um parecer exatamente para se definir uma política antes de ser uma lei que vai melhorar o desempenho da produção e do processamento. A exportação da matéria-prima, todos os estudos, incluindo até do Banco Mundial, têm conclusões em como um país como Moçambique ganha mais industrializando a sua produção. Então, nós somos da opinião que esta matéria tem um foro próprio, mas não tem havido uma abordagem conclusiva de todas as partes. Por exemplo, o regulamento da comercialização ou o regulamento do caju contraria a lei. E nós alertamos sobre isso. Não pode haver uma lei. Isto é premeditado? Um decreto que contraria uma lei. No nosso país, dos sindicatos, isto é premeditado? A própria Constituição da República diz que a base de desenvolvimento é a agricultura e a indústria é o fator dinamizador. Esta premissa ainda existe. O que é que se faz para que isso aconteça? Para que a produção melhore, para que essa produção seja industrializada e combustível. Todos nós sabemos que a indústria em Gaza, em Nampula é onde está concentrada a maior produção da castanha, é lá onde está concentrada a maior parte da indústria. A indústria é que incentiva a produção, não é a exportação apenas. E nós temos estado a defender que para as pessoas que produzem a castanha e as pessoas que trabalham na fábrica, não são duas pessoas diferentes. Normalmente a campanha decorre de outubro a janeiro, até dezembro em Nampula, e aqui chega até janeiro, fevereiro. As pessoas vendem a sua castanha às cantinas, aos comerciantes. Os comerciantes, no tempo passado, vendiam às fábricas. No mês de fevereiro, os filhos daquelas pessoas que produziram castanha e aquelas pessoas também que produzem castanha estão a trabalhar nas fábricas. No passado não muito distante, a indústria nacional de caju notabilizou-se pela negativa ao persistir no emprego da mão de obra infantil. Por outro lado, as condições de trabalho eram descritas como sendo desumanas. Qual é o nível de controle que neste momento o sindicato consegue assegurar para a prática, portanto, para a observância das boas práticas? Esta questão, principalmente da higiene e segurança no trabalho, é do nosso âmbito de monitoria, de defesa, para que os trabalhadores tenham melhores condições. Devo dizer, para a situação em que estava nos anos, digamos, 2005, 2008, as indústrias atuais melhoraram bastante a questão das boas práticas. Contudo, na indústria de caju existe um problema do óleo CNSL, que é uma resina que é extraída da castanha quando é processada. Exige que se invista produtos apropriados para a proteção humana. Portanto, temos notado que as atuais indústrias, como pode-se ver aqui no Sul e no Norte mesmo, reintroduziram a mecanização para melhorar aqueles aspectos muito precários do processamento da castanha de caju. E nós temos estado a defender.
Logicamente, os trabalhadores da indústria de caju não têm as melhores condições. Devemos realçar aqui a questão do salário. É por isso que nós, muitas das vezes, dizemos que não há uma lógica de que os camponeses ganhariam mais que os trabalhadores da indústria. Neste momento, os trabalhadores da indústria ganham um salário que não atinge os 5 mil meticais. E consegue a indústria, pelo menos, respeitar o salário mínimo? Sim, o salário mínimo definido tem sido respeitado, mas esse salário mínimo está muito aquém do que poderia ser para uma indústria. Portanto, a indústria está no país com um nível de salário acima de 7 mil, a indústria em geral. Mas esta questão de desenvolvimento da indústria de caju, ou questão de reerguer a indústria de caju, levou que o governo tomasse uma posição de enquadrar o salário mínimo dos trabalhadores da indústria de caju no setor 1, que é o setor da agricultura, e resulta numa remuneração bastante precária. Mas, para além disso, os trabalhadores da indústria de caju, a sua maioria são sazonais. E há situações em que não estão inscritos na segurança social, devido a essa sazonalidade. Este também é um dos aspectos. Todos nós queremos ter um emprego que, um dia, quando não tivermos capacidade de trabalhar, possamos ter uma pensão de reforma. Isto ainda é uma questão muito difícil, devido à sazonalidade. Nós gostaríamos que, nessas políticas que devem ser definidas, de produzir e processar, se defina a profissionalização dos trabalhadores de caju, através de uma indústria permanente, não uma indústria sazonal, como está a acontecer. Moçambique já teve expressão, quer a nível do continente africano, quer a nível do mundo, isto no âmbito da produção e processamento de castanha. Neste momento, como é que o país se posiciona a nível do continente e além do continente? Bom, no continente ainda toma um lugar de destaque. Moçambique é está em terceiro lugar, segundo, terceiro. Agora, com esta situação que está a acontecer, nós precisamos de avaliar em que situação é que vai se situar, mas sempre teve uma posição em África. Como produtor como ou como processador? Um produtor de destaque, porque a maior parte dos países, como era o caso da Tanzânia, por políticas idênticas àquelas que estamos a seguir aqui, a indústria desapareceu. Citou que a Índia é um dos maiores concorrentes de Moçambique na indústria de caju, processa cerca de 1 milhão de toneladas ao ano, mas também insistiu tanto na questão de Vietnã, não chegou a citar o indicador concreto. Quanto é que Bom, nível de processamento do Vietnã? Não posso precisar, mas ele é o segundo processador mundial, deve andar à volta de 400, 500 mil toneladas ano. Boaventura Mundiano, secretário-geral adjunto do Sindicato Nacional dos Trabalhadores Agropecuários, Indústria e Caju, da indústria de caju, e também faz a cobertura dos trabalhadores que operam no ramo florestal. Foi nosso convidado a esta conversa em que falamos à volta da problemática da indústria de caju, que enfrenta uma crise sem precedentes, uma crise que decorre da insuficiência da matéria-prima, nomeadamente a castanha não processada, e diz-se aqui que uma das causas desta escassez tem a ver com as exportações desregradas para mercados como Índia e Vietnã. As manhãs noticiosas continuam com Hermínio José.